milagres. Mas a minha vida é um milagre. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Jó, no capítulo 14, versos 7, 8 e 9 do livro de Jó. E vamos, portanto, meditar um pouco e quem sabe, não é explorar essa área da operação de milagres. Quando é que eles acontecem e por que acontecem? Diz assim a palavra do Senhor: porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. O livro de Jó, ele é um livro de características únicas, porque Jó tem-se pouquíssimas informações acerca dele, mas o que a maioria dos estudiosos, inclusive dos comentaristas judeus dizem, Jó, ele viveu antes de Abraão. Bem antes de Abraão, Jó viveu. E Jó, ele é um caso raro de alguém que você vê Deus testemunhar acerca dele para Satanás. O livro de Jó, ele é um livro interessantíssimo porque ele nos mostra coisas que outro livro não vai nos mostrar. Por exemplo, que há uma reunião frequente no céu, em que todos os anjos vão ao céu para prestar conta dos seus trabalhos. Quer dizer, vocês que há reuniões no céu. Então diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Mesmo esse termo, terra de Uz, ninguém sabe onde é. Eles imaginam que seria, portanto, uma parte do antigo Éden, né? Um homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos. Ele era riquíssimo para a época. E os seus filhos costumavam dar banquetes, e ele sempre sacrificava por causa. Portanto, ele era um preocupado com a família. Isso é muito importante quando a pessoa é preocupada com a sua família. Eles eram, portanto, 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Cada vez que tinha um aniversário, pelo menos dos 12 meses do ano, 10 meses tinha festa. Eles celebravam, e como jovens que eram, podiam cometer algum excesso, e o Jó ia, depois disso, oferecia. Então ele era um tipo de sacerdote para a sua época. Então vejam que antes que houvesse a lei, antes que houvesse qualquer ensinamento a esse respeito, antes que houvesse qualquer mandamento, já havia pessoas que sabiam que oferecer a Deus algo era muito importante. Muito importante. O pastor citou um texto hoje aqui, que está lá, parece que é Provérbios capítulo 3, me parece, 3:9, né? E diz: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Essa palavra primícias aí, ela é igual à palavra no princípio lá em Gênesis, e a palavra primeiro que Elias usa para a viúva lá em Sarepta. Então, se nós queremos experimentar milagres, ouça uma coisa: você precisa começar a dar para Deus o melhor que você tem. Amém. Se você quer um milagre, e você quer dar só o resto do teu tempo, o resto dos teus pensamentos, o resto da tua vida para Deus, eu não sei se você vai ter esse milagre ou não. Porque as pessoas que eu vejo na Bíblia, elas se preocupavam em colocar Deus em primeiro lugar. E o Jó fazia isso. Mal acabava a festa, diz a Bíblia, de madrugada, ele oferecia, olha só, terminado o período de banquete, Jó mandava chamá-los, não fazia sozinho, pastor Branco. Ele fazia um culto doméstico, coisa que pouca gente faz hoje em dia, e esse culto era com uma celebração ao Senhor.
certamente que ele dizia: olha, eu não sei o que vocês andaram fazendo aí, que excesso cometeram. Vamos pedir, vamos nos humilhar, vamos oferecer algo para Deus. Isso destacava Jó na terra e no céu. E se tem uma coisa que Satanás odeia, é alguém que agrada a Deus. Ah, mas sabe, eu não sei porque fulano é tão perseguido, eu não sofro nada. É bom você olhar bem a tua vida. Eu acho que você está andando muito a ser amiguinho do capeta, para não ser incomodado por ele. E ele então, diz a Bíblia aqui, isso só é uma historinha para vocês ficarem assim mais coisa. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. Aquela tal reunião que eu disse a vocês. E Satanás também veio com eles. E o Senhor disse para ele: de onde você veio? Ele não deveria estar lá, mas ele é um anjo. Ele tecnicamente continua com o direito de poder ir lá. Aquilo que está lá em Apocalipse 12, que diz que Miguel e seus anjos lutaram e o dragão foi expulso. Isso pode ter acontecido antes de Gênesis 1:1 e também pode vir a acontecer em definitivo no fim dos tempos. Mas ele vai lá. E ele então usou dessa faculdade de poder ir lá para lançar dúvidas sobre o caráter de Jó. Jó é perseguido, Jó perde toda a sua família num dia só, perde todos os seus bens num dia só. Só não perdeu a casa que vivia, com o que estava dentro dela, e só não perdeu a sua mulher também. E então vem aqueles amigos dele, certo? Visitá-lo. E quem tem amigos como esse que o Jó tinha não precisa ter inimigos. Que em vez de consolar vieram só acusar. E entre uma defesa e outra, Jó então lança esta palavra tão forte: há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos, se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Isso quer dizer o quê? Ainda há esperança para você. Não importa quão baixo você desceu, não importa onde Satanás conseguiu te enfiar, não importa onde teus erros, e até há erros que nós cometemos por bondade, por não saber dizer não aos outros. Às vezes alguém pode estar endividado porque foi dar o seu nome para ser fiador de alguém, coisa que a Bíblia recomenda não fazer. Leia Provérbios, você vai ver que a Bíblia diz para você não ser fiador de ninguém. Está na Bíblia. Então, se você está nessa situação, tipo como Jó mostra aqui, foi cortado, já envelhecido, a raiz já está fraca, o tronco está morrendo, a Bíblia diz: ao cheiro das águas, ao cheiro da palavra. Águas aqui é palavra. Ao cheiro das águas. Esta palavra que Deus está me dando aqui hoje é para renovar a tua esperança e para fazer você viver outra vez. Esta palavra é para trazer cura para a tua alma, cura para a tua vida, cura para o teu corpo, cura para o teu trabalho, cura para o teu negócio, cura para você como um todo, cura para o ministério também. Aleluia! Ao cheiro das águas. O meu filho que vai estar aqui com vocês, se Deus quiser, ele disse assim: pai, eu já tinha visto isso lá em Moçambique, pastor. Quando eu cheguei lá em 88, o pastor Dino Amado disse para mim assim, porque curiosamente eu ministrei sobre isso no culto doméstico. Ele disse: pastor, deixa eu te mostrar isso. Me levou no jardim dele. Lá tem uma planta chamada mafurreira. A mafurreira, ela é, porque mafurra é óleo, é azeite na língua xangane, mafurra. E então é uma árvore muito importante. Ele disse: olha, quando eu cheguei aqui, essa mafurreira estava morta. Estava cortado o tronco.
Ele disse: Senhor, eu quero agora fazer uma prova se a tua palavra é a verdade. Pegou, ele disse: pastor, eu deitei durante 3 dias um balde d'água sobre essa mafurreira. No 4º dia saiu um brotozinho. Ele disse: olha, eu estou comendo uma furra dessa árvore desde aí até agora. Meu filho tinha uma árvorezinha, ele comprou uma casa, tinha uma árvorezinha morta na porta, na frente da casa, morta. Ele nem sabe que árvore era. Ele disse assim: pai, aquela palavra lá do Jó é verdade. Por quê, filho? Olha, aquela árvore morta, eu fui, deitei água nela e ela está viva agora de novo. Então, ao cheiro das águas, não é nem sequer derramar água, muita água, é só o cheirinho da água. Esse cheirinho da água pode ser uma pequena botija de azeite que você não dá valor, pode ser um restinho de farinha na panela que você acha que não é nada, pode ser um pedacinho de madeira jogado na água, pode ser o que for, porque a Bíblia diz: quem desprezará o dia das coisas pequenas? Ah, mas pastor, tudo bem, isso tem que ser uma pessoa que seja muito crente. Bom, que esperança podia ter Agar? Agar era egípcia, escrava, foragida da sua casa porque havia faltado com respeito à sua senhora. Para quem gosta de acompanhar, Gênesis 16, de 4 até 14. Para você anotar e trabalho de casa para você. Gênesis 16. Agar é aquela escrava, né? Quando Abrão, ele não era ainda Abraão, ele era Abrão. Ele era apenas pai elevado, não era pai de multidões. É bom fazer essa separação. Ele vai para o Egito sem perguntar para Deus. E é sempre um perigo quando você vai para algum lugar sem perguntar para Deus se deve ir para lá. E ele ali mente quando entra no Egito. Mas pastor, sim, o pai Abraão mentiu 2 vezes. Mentiu para o faraó e mentiu para Abimeleque também. Entrega a sua mulher para ficar no harém do faraó. Diga lá, meu irmão, você tinha coragem de entregar a tua esposa para poder poupar a tua vida? O Abrão entregou Sara para o faraó. E aí o que é que Deus fez? Deus disse assim: bom, esse camarada precisa aprender uma lição. Mas como ele não queria punir o Abrão, ele então puniu o faraó e secou o ventre de todas as mulheres do Egito. Está na Bíblia. A Bíblia é um livro maravilhoso, é um livro fantástico. Secou as mulheres, ninguém mais engravidou. Os homens começaram a aparecer com úlcera e hemorroida. Olha aí. Que tal, hein, irmã? A coisa estava feia lá. Feíssima. 2020. Meu pai do céu. Aí foram falar com eles. E os sacerdotes: olha, só tem a única coisa diferente aqui é essa mulher que está no teu harém. Ele chamou o Abrão. Que é isso? Ele disse: eu tinha medo que você me matasse. Resultado: o faraó enche o Abrão de ouro e prata, e vaca, e isso e aquilo, e camelo, e no meio vai um presentinho para Sara chamado Agar. Porque tudo que o diabo quer é que você esteja fora do plano e da vontade de Deus, ainda que por um segundo. Agar veio, e mais adiante a própria Sara coloca Agar no colo de Abrão. Abrão faz um filho nela, e quando ela engravida, ela então faltou com respeito à sua senhora. Sara mandou-lhe umas abanadas bem dadas nela, está aqui na Bíblia, e expulsou de casa. Não, ela fugiu. Quando ela foge, o anjo do Senhor encontrou Sara perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sul, e perguntou-lhe, encontrou Agar. Agar, serva de Sarai. Era Sarai ainda. De onde você vem e para onde vai? Primeira coisa, Deus sabe teu nome. Amém. Deus sabe quem você é. Amém. Mas Ele quer que você tenha a coragem e a humildade de dizer para Ele que você pisou na bola.
Você não vai contar história para Deus. Se você errou, confessa. E Agar mostra aqui, ela começa a nos dar lições. Ela não era crente da IEQ nem da Assembleia. Não tinha a pastora Cirlei para orientar. Não tinha nem Bíblia nesse tempo. Mas quando o anjo fala, ela diz o quê? Olha o que ela diz para o anjo: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Sabe qual era a sentença para um escravo fujão? Morte. O que o anjo disse? Capítulo 16 ainda de Gênesis. Disse então o anjo do Senhor: volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Meus queridos, duas coisas importantes que eu vejo aqui. A esperança volta ao coração de Agar quando ela fala com Deus. É preciso falar com Deus. Segunda coisa, quando ela ouve a voz de Deus, ela obedece e ela se humilha. Ela sabia que ela corria o risco de morrer, mas ela ouviu Deus falar. Ela não era uma pessoa livre, ela era uma escrava. Você é livre. Você é livre pelo poder do sangue de Jesus. Satanás não tem nenhum direito sobre a tua vida. Por mais que ele queira dizer que tem, dizer, não, você é meu servo, você faz o que eu quero. Olha, eu mexo o dedinho, você fala, não, é o seguinte, você não faz não. Nós tivemos em casa uma vez um casalzinho interessante. Os dois juntos eles fizeram uma farmácia ambulante. Ele era enfermeiro, ele tinha trabalhado no manicômio e ela também enfermeira. E então, pensa num casal interessante, ele contando como foi a experiência de salvação dele. Ele disse, pastor, eu era endemoniado. Os demônios conversavam comigo, ele disse, porque hospício é lugar de demônio. Ele disse, a maior parte das pessoas mentalmente afetadas é por demônio, não é nada físico. Ele disse, então eu via os demônios, ele disse, eu via os demônios neles, falava com eles. Ele disse, ele disse, eu tomava o mesmo remédio que eles tomavam. Mas um dia ele entrou numa igreja, não sei qual, ele não falou qual, e sentou lá, e ele disse que o demônio entrou com ele. Isso é bom orar para Deus colocar um anjo na porta, sempre viu, pastor? Colocar um anjo na porta para não deixar entrar esses intrusos. Amém. O demônio entrou com ele. Aí quando chegou na hora, ele queria cantar, o demônio dizia, você não louva. Ele dizia, tu não manda em mim. Olha só, ele não tinha nenhuma experiência com Deus, ele tinha força de vontade. Quando chegou a hora, ele ouviu a mensagem, gostou, levantou a mão, o demônio bateu na mão dele, baixa a mão, você não vai converter não. Ele disse, olha, tu não manda em mim, eu vou. E se converteu. E nessa hora, o demônio saiu porta fora. Resista ao diabo e ele fugirá de ti. Agar, Deus foi falar com ela, porque Deus tinha um plano para aquela criança. Os judeus, eu tenho uma Torá comentada em casa. Eles dizem assim que os judeus escrevem isso, não sei onde foram buscar, né? É a língua deles, é o livro deles. A Bíblia hebraica é o livro deles, né? Nós pegamos isso aí emprestado. Que nessa hora o conselho do céu disse assim, Senhor, deixa ele morrer, Senhor, porque tu sabe que ele vai crescer, ele vai ser um Ismael. E Deus disse assim, a criança não tem culpa, não pediu para ser gerada. Olha só, isso é o que eles dizem. Muito bem, aí ela volta, se sujeita, você está grávida e terá um filho, e dará o nome. Foi o anjo que deu o nome para a criança, para alguém que ia ser um inimigo depois. Vê como Deus é justo, vê como Deus é reto. Muito bem, 14 anos depois, quando Isaac foi desmamado,
E já era talvez o menino dos seus 3 ou 4 anos, quem sabe, até mais, né? Até mais que isso. Eu li na Bíblia hebraica, que eu tenho uma Bíblia muito boa mesmo, por acaso, muito boa Bíblia, e diz que os dois estavam brincando, né? Mas como o Isaac era pequenino e o Ismael já era grandão, o Ismael deve ter dado uma abanadinha lá no Isaac, o Isaac chorou e a Sara disse: eu não quero esse menino como meu filho, manda embora. E diz a Bíblia aqui, no capítulo 21, a partir do verso 8, que quando isso acontece, isso perturbou demais Abraão, ele já era Abraão aqui, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava, atenda a tudo o que Sara lhe pedir. Pois muito bem, aí manda. Eu só achei uma coisa, tem coisa que eu, sabe, se eu puder conversar com Abraão, dizer assim: Abraão, não dá para você ter dado para ela um jumento, um bocado de comida, ele era tão rico, né? Mas só um odre de água e um pão, pastor. Eu não sei não, mas eu acho que nessa aí o Abraão também não foi muito legal não, mas ele fez. E aí, é claro, a água acabou, o pão acabou. Quando a água acabou, versículo 15 do capítulo 21, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, mais ou menos uns 180 metros, distância de um tiro de flecha, né? Que ela não queria ver o menino morrer. Não posso ver o menino morrer. E sentada ali perto começou a chorar. Interessante que a Bíblia traz informações preciosas. Não diz que Deus ouviu o choro dela. Diz que Deus ouviu o choro do menino. E o anjo de Deus do céu chamou Agar e disse: o que aflige você, Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte e foi ali. Às vezes o desespero é tanto que você não vê a fonte do milagre, você não vê a fonte da solução do problema. Você está indo procurar onde ela não existe. É ali onde você está, ali onde Deus fala contigo, ali está a solução para você. Amém. Ela não sabia, ela deixou a criança longe e ela chorou, mas Deus ouviu a criança, porque Deus é Deus do órfão, da viúva e do desamparado. Deus ouviu o menino e mandou o anjo falar, diz: olha, Agar, tem um poço ali. É muito forte a maneira como Deus, sabe, fala com as pessoas desta maneira. Assim, é lindo isso aí. E ela tomou o menino, e o menino, portanto, cresceu. Então, 14 ou 15 ou 16 anos antes, ela estava somente grávida, ela voltou e se humilhou, e isso pesou diante de Deus. Ela não mentiu, ela não contou história, ela falou a verdade. E agora Deus socorre, e ela sabe. Que esperança podia ter uma escrava? Deus é o Deus da esperança, ao cheiro das águas. Não esqueça isso, ao cheiro das águas. Que esperança podia ter Jacó? Para você ter ideia, eu fui dar uma pesquisada, pastor. Jacó teria entre 86 a 92 anos quando ele sai da casa de Labão. Ele era um senhorzinho já, muito mais do que nós, né, pastor? Ele tinha 60 anos quando saiu da sua casa, ficou 80 anos na casa do Labão, 20 anos na casa do Labão, só isso, né? E ele sai. Que esperança podia ter ele? Ele sai dali, Deus mandou sair, ele sai, o Labão persegue, e de repente ele ouve o quê? Olha, teu irmão Esaú está vindo aí com 400 homens. E ele lembrou o quê? Que o Esaú dissera: um dia eu vou me vingar do Jacó. Por isso é que ele tinha fugido de casa 20 anos antes. A cobrança vai vir. O que você semeou lá atrás, é melhor você corrigir.
Sinto muito, não paga a conta. Ah, meu irmão, me perdoa, sabe? Eu não pude pagar. Bom, não pôde, mas você vai pagar. Algumas coisas aconteceram aqui para que Jacó tivesse esperança. Primeira coisa que ele fez. O que ele faz aqui? Isso aqui é Gênesis capítulo 32. Vamos para lá, portanto, para 32 de Gênesis, certo? Vamos ver o que diz aqui no 32 de Gênesis. Diz assim: Jacó seguiu seu caminho e os anjos de Deus vieram ao encontro dele. Então Jacó os avistou e disse: este é o exército do céu. Por isso deu aquele lugar o nome de Manaim. Muitas vezes nós não nos apercebemos da presença dos anjos de Deus. Viajava eu com a irmã Rosa, nós fizemos, eu e ela, 60 viagens em mais ou menos 12 anos, entre África do Sul e Moçambique, só eu e ela, só nós dois. E um dia estávamos já era aí o cair do dia dentro do país do Zimbábue, por onde o pastor Branco voltou conosco, próximo da cidade de Masvingo, que é a segunda maior cidade do país. E então eu tenho uma coisa comigo, eu não paro para dar boleia, carona para ninguém, é muito perigoso. Estavam dois polícias assim, e deram com a mão, e eu diminuí a marcha. Nosso carro era um F1000 que eu levei daqui para lá, ainda só com duas portas, né? Volante, portanto, à esquerda, era um assombro, o carro era verde, só me paravam por causa disso. Aí eles, quando eles chegavam lá, os carros todos lá com o volante à direita, porque lá é mão inglesa. Eles iam lá, estava lá a irmã Rosa sentada, e eles perguntavam: onde é que está o volante? E eu estava do meu lado. Aí ela disse assim: tu vais parar? Eu disse: para esses dois aqui eu vou. Parei e tivemos que descer para puxar o banco. Eles entraram, sentaram atrás de nós, aqueles dois policiais negros que eu não conhecia, fardados. E aí eu disse: não, o senhor nos deixa ali à frente. Saímos de Masvingo, andamos talvez uns 50 ou 60 quilômetros, um lugar completamente ermo, já a noite caindo, já estava escurecendo. Vimos então troncos e vimos tambores com fogo e homens armados com coisas que pareciam uniformes. O exército e a polícia do Zimbábue sempre foram muito bem vestidos. O Mugabe tratava os muito bem. Eram os melhores salários e tudo mais. E quando eu vi aqueles homens, eu senti aquela pontada, eu sabia: isso é guerrilha, isso é um ataque. Mas eu não tinha, a estrada estava fechada, toda ela. Armados com metralhadoras. Quando nós paramos, aqueles dois homens, pastor Branco, pastor Jair, puseram a cabeça por lá de fora, tanto desse lado como desse lado aqui, porque o carro foi cercado imediatamente. E eles então falaram na língua deles lá, que é o Chona, mas falaram assim mesmo, e aqueles homens recuaram, bateram continência, puseram as armas aqui, outros correram, tiraram o tambor, tiraram troncos, liberaram, perfilaram. Nós passamos, andamos talvez 1 quilômetro, se muito, pastor. Não tinha nem sombra de cidade, de casa, de nada. Escuridão total. Bateu no meu ombro assim: boss, you can stop here. Você pode parar aqui. Eu disse: mas aqui não tem nada. Aqui está bom para nós. Ele mandaram, parei o carro, encostei. Eles saíram do carro, porque tinha que puxar o banco, né? 2 portas tem isso, né? Desceram, e eu olhei para a Rosa e disse: vocês vão ficar aqui? Aí saí, e o volante à esquerda, olhando aqui, sumiram do mapa, sumiram, de repente, se evaporaram. E nessa hora então veio aquela coisa comigo: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Deus mandou. Se fosse pessoas comuns, eu não pararia, mas mandou 2 policiais, anjo vestido de polícia. Se fosse polícia branca, eu não ia parar, porque no Zimbábue não tem nenhum. Os anjos do Senhor vão sempre encontrar
você, se foi encontrar Agar, que se tivesse 0, era 0, para ali para trás assim, porque Deus é fiel. Agora, o Jacó tinha promessa na vida dele, mas o Jacó vinha de uma sucessão de experiências jacobinas muito grandes. Mas Jacó fez uma coisa que é importante você fazer. Se você fizer isto, saiba de uma coisa: se você fizer isso, você vai experimentar milagre na tua vida. A Bíblia diz o seguinte, que Jacó orou ao Senhor. Jacó orou ao Senhor. Jacó orou a Deus, e Jacó disse assim, aqui no capítulo 32, verso 9: então Jacó orou dizendo: ó Deus de meu pai Abraão, de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, volta, ora sobre as promessas. Se você tem promessa, ora sobre a promessa. Se você está ouvindo agora uma promessa, ora sobre ela. Diz: Senhor, eu só estou aqui porque tu me mandaste sair de lá. E agora está vindo aí o Esaú, Senhor, com 400 homens. Senhor, vai triturar a minha família. E diz ainda a Bíblia que logo que ele sai dali, no versículo 22, depois que ele orou, ele separou um presentinho para o Esaú, porque ele devia para o Esaú o preço da primogenitura que ele havia comprado por um prato de lentilhas. Você não faz joguinhos com Deus. Trate sério com Deus. O que ele deu para Esaú, uma fortuna incalculável mesmo hoje. Olha aí, no versículo 13, depois de passar ali a noite, portanto, depois que ele orou ao Senhor, ele repousou, escolheu entre os seus rebanhos um presente, 200 cabras e 20 bodes. Quem é criador sabe que um bode, um macho, ele dá conta de 20 fêmeas, os animais pequenos. É um boi para 10 vacas. Isso aí eu fui criador de gado, eu criei gado, eu sei disso. Então ele deu as 200 cabras e 20 bodes, 20 reprodutores, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas, 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Colocou cada rebanho sob o cuidado de um servo. Aquilo já separou para o Esaú, porque ele tinha dívida com o Esaú. Você está devendo a alguém? Um pedido de perdão? Um pedido de desculpa? Uma conta? Antes de você passar pelo vale do Jaboque, antes de você continuar a lutar com Deus, vai acertar essa dívida lá atrás. Você está aqui atrás do milagre, não está? Quem está aqui atrás de um milagre? Dá um sinal. Então ouve bem o meu conselho. Eu estou falando dentro da Bíblia com você. Milagre não é uma coisa que você está dentro e acontece, não. Tem caminho, o caminho do milagre. Tem uma didazinha aí? Tem. O que a Bíblia diz acerca de oferta? Quando tu for levar a tua oferta, se tiver um problema com o teu irmão, vai lá e o quê? Reconcilia com o teu irmão primeiro. Está na Bíblia, gente. Vocês são crentes em quê? Vocês têm que ser crente na palavra de Deus. Amém. Então ele separou. Aí Deus resolveu provar o Jacó, porque o Jacó era um preocupado com a bênção. Toda a sua vida ele foi preocupado com a bênção. E apesar de ser um homem já de idade, pastor, naquela noite Jacó levantou e tomou suas 2 mulheres, suas servas e tal, e depois de ele mandou eles passar, o ribeiro ficou sozinho e veio um homem. Deus foi lá lutar com ele. É possível que Deus queira fazer isso contigo. Ver até onde vai a tua resiliência, a tua determinação.
E veja que Jacó, apesar da idade, ele era um homem forte. Ele não era um guerreiro, ele era um homem, segundo a Bíblia, pacífico, que gostava do campo e habitava em tendas. Mas ele lutou com aquele anjo e o anjo não conseguiu vencer. E quando viu que não conseguia, tocou na juntura da coxa. E o Jacó, então, o pastor se lançou e agarrou ele pela perna. E o anjo dizia: me solta, não solta não. Só quando você me abençoar. Você quer a bênção? Amém. Segura no pé do anjo. Te joga, te joga, te joga. Isso é dependência, isso é humilhação. Para de que, Senhor, sabe, eu sou tão boazinha, Senhor, sabe, eu sou uma boa mulher. Você não é nada. Você tem que reconhecer que nós não somos nada e que Deus é que é tudo. Amém. E que nós precisamos da misericórdia dentro da nossa vida. Precisamos dessa misericórdia dele cada dia. Ficamos aí dizendo que nós somos o quê? Elias disse: Senhor, tu sabe, eu sou assim, eu sou assado, e agora quero me matar. E Deus ficou quieto. Senhor, de novo, 2 vezes. Elias, então faz o seguinte: sai daqui, faz isso, e por fim tu vais ungir Eliseu, lá de Abel Meolá, filho de Safate, profeta em teu lugar. O Elias já ficou, voltei ao trabalho, né? Quase perdeu a carruagem de fogo, porque foi se meter num buraco. Aí ele vai saindo. Espera aí, Elias, tem mais uma coisa. Lá em Israel tem 7.000 joelhos. Como cada pessoa tem 2 joelhos, eu entendo que foram 3.500 pessoas, né? Essas pessoas, nenhum anjo falou com elas. Eu não falo com elas, não são profetas, não se dobraram perante Baal. Você está dizendo que você está sozinho? Não, eu tenho lá no meio do povo de Israel 7.000 joelhos que oram para mim até hoje. Então para de ficar contando, chorando miséria, dizendo que você é o tal, que você é o sofredor. Não, Elias, você não é não. Eu tenho gente fiel ali, com as quais eu nunca usei para fazer milagre nenhum. Então, irmão, para de te lamuriar. Para de contar aquilo que você é e reconhece aquilo que Deus é. Agarra no pé, te joga no pé, agarra mesmo. Senhor, eu não vou te deixar enquanto você não me abençoar. Eu vi a história de um, já estou encerrando. Você falou que eu posso te entregar 9 horas, não foi? Eu vou te dar um pouquinho antes. Você é meu amigo, eu vou quebrar teu galho hoje. Ele, sabe esse rapaz assim, um moço, né? Bom cantor, bom pregador. Então ele disse assim: olha, o meu tempo era só viajar, cantar e pregar. E Deus queria falar comigo. E então o que Deus fez? Deus fechou a torneira e de repente, por 60 dias, ele que era uma pessoa que tinha uma agenda superlotada, ninguém mais procurava por ele. Aí ele que nem atendia telefonema mais, agora procurava as pessoas, ninguém falava com ele. Olha como é que Deus faz. Aí ele diz que ele pegou a cadeira, colocou no meio do quarto, disse assim: eu não saio daqui enquanto tu não falar comigo. Aí, pastor, ele ficou lá 60 dias dentro do quarto. Só saía para ir para fazer o básico e voltava para lá. Durante 60 dias ele disse que ele ficou ali falando, dizendo: Deus, não, só saio daqui quando tu falar comigo. Depois desse tempo, Deus disse para ele assim: então quer dizer que eu tive que fechar a torneira para você lembrar que eu existo? Para você lembrar que eu é que te dou inspiração para as músicas, que eu é que te uso para poder pregar a minha palavra? Deus deu-lhe uma ensaboada de alto a baixo. E disse: olha, eu vou fazer um teste, nos próximos 6 meses eu vou abrir as portas, mas se tu de novo esquecer que tu trabalha para mim, e que tu tens que falar comigo, eu vou fechar as portas de novo para ti. Te joga aos pés de Deus. Porque há esperança para uma árvore. A árvore não pensa, a árvore não fala, a árvore possivelmente não sente dor, a árvore não, ela respira assim, a árvore se alimenta assim,
mas a árvore não tem alma, não tem sentimento, não tem nada. E diz que Deus se preocupa com as árvores, Deus se preocupa com os pássaros, e Deus não vai se preocupar contigo. Há esperança para você. E eu vim aqui hoje para dizer a você que o teu caso não está perdido, que você não está derrotado, você não está vencido. Você vai sair vitorioso, porque Deus quer te dar vitória. Deus quer te dar vitória. Quando ele chega, ele é recebido a pancadas, zombarias, pescoções, jogado num buraco, num poço seco de pedras. No outro dia é vendido como escravo. Em 24 horas José perdeu tudo. Vai parar num país estranho para ser escravo. Os próximos 13 anos ele ficou possivelmente uns 3 ou 4 ou 5 anos como servo de Potifar, e talvez uns 8 anos na prisão. Era um preso, nunca mais iria sair dali. Que esperança podia ter José? Você pode imaginar as noites dele, como ele podia dizer para Deus: Senhor, eu tenho sido tão fiel, eu estou aqui nessa prisão, Senhor. Que serventia posso ter eu nessa prisão? Mas sabe, Deus permitiu que você chegasse onde chegou, porque Ele tem um propósito na tua restauração. Em tudo Deus tem um plano e um propósito. E José sai da prisão para a presença de Faraó, para ser governador do Egito. Como vocês acham que ficou a carinha da mulher do Potifar nessa hora, né? Ela acusou o governador. Mas a Bíblia não diz que José se preocupou com eles, nem nada. José seguiu o projeto de Deus para a vida deles. Ponha-se de pés agora, se você crê que há esperança para ti. E eu não pedi permissão a ele, mas com a permissão dele, que eu sou assembleia assim que a gente faz lá, com a permissão do pastor, não falou nadinha com o pastor, não combinou nada. Com a permissão do pastor, quero convidar quem precisa de um milagre e crê que esse milagre pode sair hoje. Venha aqui à frente e vamos fazer juntos aqui a oração do milagre. Eu vou te dar 1 minuto para você falar com Deus e você dizer por que você está aqui. Você fala só com Deus, diz o teu nome, diz quem você é e o que você está fazendo aí. Se você cometeu um erro, diga para ele agora qual foi o erro. Diga para Deus agora, como Agar disse. Faça isso. E saiba de uma coisa: no campo espiritual, o caminho do milagre já está sendo liberado agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. O grupo de louvor, que louvou tão bem aqui, aquele hino diz assim: mestre, eu preciso de um milagre. Será que vocês podiam? Não sei, às vezes a gente pede coisas que as pessoas não podem fazer. Será que vocês podiam cantar aqui esse coro? Mestre, eu preciso de um milagre? Ou alguém conhece aqui? Eu sei que tem gente aqui muito boa nessa área. Pode chegar. Se você vem atrás do milagre, quando você vier para cá, o caminho ficou mais fácil ainda. Amém. Nós vamos cantar esse nós estamos dentro do prazo. Nós temos ainda 8 minutos para isso aí. Não vamos gastar 8 minutos. Vamos cantar isso aí. Mestre, eu preciso de um milagre. Não é isso aqui, né? Sim. E vamos deixar o Espírito Santo agir. Amém. Se é cura, vai acontecer cura. Se é libertação, é libertação. Você pode receber o milagre por alguém que não está aqui. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Que Deus tremendo é esse nosso Deus. Aleluia. Só no Brasil isso, irmão. Em nenhum lugar as pessoas
não foi programado, ensaiado, não sai nada. Aleluia. Glória a Deus. Pode começar, irmãos. Pode começar. Porque vai acontecer milagre agora. Aleluia. Milagre de libertação. Milagre da alegria na vida. Você que perdeu a alegria de viver. Você que pensou em tirar a tua vida. Aleluia. Aleluia. Glória. Adora. Na adoração acontece milagre. Aleluia. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Olha aí. Tentando sepultar a minha alegria. Tentando ver meus sonhos cancelados. Aleluia. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mortos não ouvem, não sentem. Mas Jesus falou e Lázaro ouviu. Aleluia. Aleluia. Eu preciso tanto de um milagre. Oh, glória. Recebe. Isso. Me chama pelo nome Glória ao nome do Senhor. da minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma minha vida. Aleluia. Faz um milagre. Pastor Richard. Nessa hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Oh, glória. Vai ressuscitando. Vai sendo restaurado. Preciso de um milagre. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Transforma minha vida, meu estado. Ele derrama na chandelaia. Porque eu não vejo a luz do dia. Estou tentando sepultar minha alegria. Tentando ver meus sonhos cancelados. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Recebe esse milagre agora. Recebe o que viesse buscar agora. Receba a sua graça, o seu poder. A glória da vida dele. Recebe agora. Ele que Deus na sua vida. Recebe unção. Recebe poder. Recebe cura. Libertação. Alegria. Restauração. São os instrumentos. Isso, fale com o Senhor. O Deus de milagres está aqui. Ele vem ao teu favor porque Ele é bom, Ele é misericordioso.
bom dia, paz do Senhor para todos. Good morning to all, and may the peace of the Lord Jesus Christ be with you. Hoje é sábado, 30 de setembro de 2023. Today is the 30th of September 2023. Pela graça de Deus, estamos aqui reunidos By the grace of God, we are here together para fazer mais um batismo, to do one more baptism, cumprindo o ídolo do Senhor Jesus. then fulfilling the go forth of Jesus. Isto é apenas uma parte do nosso trabalho. This is just a part of our work. Não basta pregar, It's not only preaching, nós temos que discipular we need to e temos discipleship, que batizar, and we need to also baptize. para que a pessoa se torne um membro do corpo de For Cristo. this person then to turn to become a member of the body of Christ. Que você possa ver isso That you may e see possa this, alegrar-se conosco. and that you can also be joyful with us. Deus abençoe a sua vida. May the Lord God bless your life. In a Holy Trinity, God the Father, eu confesso que Jesus Cristo é o único Senhor da minha vida. Mais uma vez, pastor, assim como eu disse, saímos de Ndunda para aqui no Chumussura, estou mesmo na porta do templo de Chumussura. Vamos fazer trabalhos e para que a obra do Senhor dê um avanço, para que a obra do Senhor vá mais em frente. O nosso propósito principal, pastor, é ganhar vida para Cristo. Na verdade, vamos trabalhar com que as vidas sejam ganhadas para Cristo. Graças a Deus, Deus abençoe, pastor. Vossas orações, eu e minha família estamos gratos pelas suas contribuições e continuarão por nós e sempre fazendo o melhor para o crescimento do trabalho cá na África. Que Deus abençoe a todos vocês, paz e fica